Você já parou para pensar quais são os animais mais fortes do mundo? E eu não estou falando somente de tamanho. Alguns animais conseguem carregar pesos gigantescos, enquanto outros têm mordidas capazes de quebrar ossos em segundos. E se estamos falando de força, nós temos que analisar isso de diferentes maneiras. A força absoluta, ou seja, o animal que levanta e carrega mais peso. E a força relativa, que é o animal mais forte em relação ao seu tamanho. Por exemplo, não seria justo querer comparar o quanto um gorila ou um ser humano consegue carregar de peso em relação a uma formiga, porque os tamanhos são diferentes. Mas o correto seria também analisarmos em relação ao próprio tamanho. Hoje nós vamos conhecer os animais mais poderosos da natureza, divididos em categorias de força. E eu já adianto que muitos desses bichos vão te surpreender. Então já vai deixando aquele like, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, e já vai comentando aqui no vídeo sobre qualquer dúvida que a gente sempre responde. Os animais mais fortes do mundo. Roda a vinheta. Elefante africano, o gigante da terra. Vamos falar sobre o elefante africano, que é o animal mais forte do mundo em força absoluta. Esse animal é capaz de carregar 9 toneladas, o que seria mais ou menos a quantidade de 130 pessoas juntas. E só a tromba dele consegue levantar 300 quilos. Além da força física, os elefantes também possuem uma grande inteligência e vivem em grupos altamente organizados, o que faz dele não só o mais forte, mas também um grande estrategista. Gorila, o mamífero mais forte proporcionalmente. Se estamos falando de força entre os mamíferos, o gorila merece um destaque especial. Ele pode levantar até 10 vezes o seu próprio peso corporal, o que significa que um gorila adulto pode erguer até 800 quilos. Isso é muito mais do que qualquer levantador de peso olímpico já conseguiu em competições. E se eu te dissesse que a mordida mais forte do mundo não é de um leão e muito menos de um tubarão, mas sim de um crocodilo? Crocodilo de água salgada tem a mordida mais poderosa. Esse predador tem uma mordida equivalente a 3.700 quilos por centímetro quadrado. Para você ter uma ideia, isso é muito mais forte do que a pressão exercida por uma prensa hidráulica. Sabe aqueles vídeos de prensa hidráulica que a gente vê na internet, estourando celulares, estourando um monte de coisa? Pois é muito maior a mordida do crocodilo. Se o crocodilo morder algo, não tem escapatória. Ele é um verdadeiro triturador da natureza. Esses gigantes são impressionantes, né? Mas se eu te dissesse que existem animais muito mais fortes do que esses gigantes quando comparados ao próprio tamanho? Os pequenos gigantes da força relativa. Na primeira parte a gente viu os gigantes da força bruta, como elefantes e gorilas. Mas agora chegou a hora da gente conhecer os verdadeiros campeões de força. Aqueles que, apesar do tamanho, conseguem carregar ou exercer forças que nem imaginamos. Já adianto que se você achava que aqueles animais eram fortes, esses vão te surpreender. O besouro rinoceronte. Esse é o animal mais forte do mundo proporcionalmente. O besouro rinoceronte é simplesmente o animal mais forte do mundo em relação ao seu próprio peso. Esse inseto é capaz de carregar 850 vezes o seu próprio peso corporal. Para você ter uma ideia, seria como se um humano carregasse aproximadamente 65 toneladas, sozinho. Mas o que quer dizer isso? Isso é equivalente a carregar um avião de passageiros totalmente sozinho nas mãos. Se existisse uma academia de insetos e uma competição de levantamento de pesos dos animais, esse besouro rinoceronte seria o campeão de levantamento de peso sempre. Formiga cortadeira, a força que nunca para. As formigas cortadeiras são especialistas em carregar pesos absurdos. Elas podem levantar objetos que podem pesar até 50 vezes o seu próprio peso corporal. Se um humano tivesse essa força, para vocês terem uma ideia, seria como se ele carregasse o próprio carro nas costas sem esforço. Mas não é só isso, elas fazem isso o dia inteiro. Enquanto a gente precisa descansar depois de um treino pesado, as formigas trabalham sem parar, levando pedaços de folhas para alimentar o formigueiro. São verdadeiras operárias da força. A anaconda, a serpente mais forte. Agora nós vamos falar de um tipo diferente de força, a força de constrição. A anaconda verde, a maior cobra do mundo, não usa o seu veneno para caçar porque ela não precisa.
Porque ao invés disso, ela enrola a presa e aperta com uma pressão de até 90 kg por centímetro quadrado, impedindo completamente que o animal respire. Isso significa que se essa anaconda desse um aperto total, ela poderia facilmente esmagar ossos. É um verdadeiro abraço mortal. A águia arpia, o aperto mais poderoso. Agora nós vamos para o céu. A águia arpia não é só uma das maiores aves do mundo, mas também tem as garras mais poderosas do reino das aves. Com um aperto que pode exercer uma força de 50 kg por centímetro quadrado, suas garras podem esmagar ossos instantaneamente. Para você ter uma ideia, essa força é maior que um pitbull mordendo algo com toda a força e capacidade que ele tem. Essa incrível ave consegue capturar grandes presas como preguiças e macacos e transportá-las pelo ar facilmente, como se fosse penas. Incrível, né? Esses pequenos animais provam que tamanho não é documento quando o assunto é força. Mas ainda tem mais. Agora nós vamos falar sobre predadores lendários e força máxima. Leão, o rei da selva. Não poderíamos começar sem falar do leão, o rei da selva. Os leões têm uma força impressionante, com uma mordida capaz de ser uma força de 600 kg de pressão por centímetro quadrado. O que é suficiente para esmagar os ossos de sua presa e arrancar os pedaços de carne com facilidade, sem usar faca, só a boca. Além disso, os leões geralmente caçam em grupo, o que torna sua força mais letal ainda. O felino solitário mais poderoso. Se o leão é o rei da selva, o tigre é o rei da força individual. O tigre é o maior felino do mundo e possui uma força impressionante. Com suas mandíbulas poderosas, ele pode esmagar ossos com facilidade. E um tigre consegue saltar até 6 metros de distância para capturar a sua presa. A sua força é incomparável entre os felinos. E aí, o que você achou desses animais extremamente fortes? Eu confesso que alguns até me surpreenderam. Mas não se preocupe porque tem mais recordes animal, como o recorde animal do primeiro vídeo dessa playlist, que é velocidade. Se você gosta de velocidade e quer saber quais os animais mais velozes do mundo, clica no card acima que eu falo um pouquinho sobre os animais mais rápidos do mundo. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, se inscreve no canal, dá aquele joinha para ajudar no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!